Ai, 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 não tem um dia de paz nesse mercado. A gente tenta se programar para fazer os vídeos do finais de semana. E aí, o mercado resolve cair. Sempre na sexta-feira, né? Sempre para acabar o clima do final de semana. Pois bem, o Bitcoin corrigiu de novo para os 104 mil dólares. Todo o mercado corrigiu junto. A gente passou por mais uma onda de pessimismo e incerteza aí no mercado por conta agora de mais um fator que apareceu na mesa. Comentei no último vídeo, no vídeo da quinta-feira, comentei sobre esse fator que ainda não estava tão latente assim, só que aí de um dia para o outro, pum, o mercado fica muito mais estressado por conta de uma possível crise bancária, uma possível crise de liquidez no sistema financeiro americano. Tudo corrigindo, principalmente bolsa nos Estados Unidos, ações de bancos e o Bitcoin e o mercado cripto seguindo esse movimento, como é comum no mercado de risco, quando o mercado faz um movimento de risk-off, saída de ativos de risco. Vamos discutir um pouquinho desse cenário e responder uma das dúvidas que mais estou recebendo, mais recebi de quinta para hoje, no caso sexta-feira, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Possibilidades de fim de ciclo? Será que essa correção pode significar um fim de ciclo ou o mercado pode corrigir? Nós estamos vendo um momento de uma correção que pode ser muito maior, ou nós estamos vendo uma janela de oportunidade, principalmente o que fazer nesse momento. Vamos responder tudo isso para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente continuar crescendo o nosso canal. E antes de começar o vídeo, lembrando que se você quiser uma análise gratuita, uma consultoria gratuita da sua carteira, sim, realmente, eu analisar a sua carteira e dar-lhe algumas dicas, alguns pontos de melhoria na sua carteira 100% de graça. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você preenche o formulário de consultoria gratuita e cai no meu WhatsApp, por onde eu converso, tiro suas dúvidas e faço uma análise completíssima e gratuita da sua carteira. Momento ideal para isso, um momento de muitas dúvidas, tenho certeza que vai ajudar demais vocês a se posicionarem no mercado, receber esses insights de forma sempre gratuita. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, agora sim, sem mais enrolações, prometo fazer um vídeo mais curto aqui para ir direto ao ponto. Vamos começar falando um pouco sobre o alinhamento positivo de fatores que a gente tinha nesse último trimestre do ano. Que a gente tinha ou que a gente ainda tem, Gabriel? Vamos descobrir isso, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o último trimestre, o que eu esperava desses últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro do ano de 2024, 25, no mercado cripto. Eu dizia que tinha alguns pontos positivos aqui, tá? Sazonalidade positiva para cripto no último trimestre, deixa os investidores mais animados, possibilidade de corte de juros, aumento de liquidez no mercado, M2 subindo, busca por proteção, ouro subindo também, então tanto liquidez global quanto ouro subindo, Bitcoin que acaba sendo um ativo de risco e ao mesmo tempo acaba sendo ouro digital, ele poderia se beneficiar desses dois movimentos e puxar o mercado cripto para cima, e aprovação de ETFs cripto, aprovação de ETFs de Solana, XRP principalmente. Todos esses fatores são catalisadores positivos que ainda estão no radar para esse último trimestre, mas boa parte deles foram afetados por uma janela de incerteza, um alinhamento de incertezas que nós estamos vivendo nesse momento no mercado. Que incertezas são essas? Conflito entre Estados Unidos e China, que afeta a probabilidade de corte de juros. Um conflito, uma ruptura entre Estados Unidos e China pode causar mais inflação nos Estados Unidos se forem aplicadas tarifas, isso afeta a perspectiva de corte de juros. A paralisação do governo americano também afeta a visualização dos investidores em relação a como está a economia americana. O mercado é muito macro, o mercado depende de como está a economia americana. Só que agora o mercado está operando às cegas. Isso é um problemaço. Afeta, claro, a decisão do Fed. O Fed vai operar, vai decidir se vai cortar os juros em 0,25 ou em 0,50, se ele vê que o desemprego está subindo e a inflação está caindo. Agora não tem mais probabilidade do Fed cortar os juros em 0,50, ou a probabilidade é muito menor. Por quê? Porque não tem mais indicadores econômicos disponíveis. Paralisação do governo impacta também os ETFs. Os ETFs eram para já ter sido aprovados. Não foram aprovados por quê? Porque o governo não está funcionando. E agora uma possível crise bancária no mercado americano. Então, a gente saiu de um possível alinhamento de fatores positivos para, pelo menos no curto prazo, um alinhamento de incertezas muito grande que estão afetando o mercado. E vamos falar, eu já fiz um vídeo aqui no canal, o último vídeo no canal, inclusive, é uma análise macroeconômica da guerra China e Estados Unidos, e enfim, eu abordo todos esses pontos de forma muito mais aprofundada. Mas o novo fator que vem causando essa correção de sexta-feira, né, no mercado cripto, que fez o Bitcoin buscar ali os 104 mil dólares, foi essa possível crise bancária nos Estados Unidos. Eu estou destacando aqui dois bancos, Western Alliance e o Zions Bank Corporation, que são os bancos que mais estão corrigindo
nesse último pregão da Bolsa Americana, que estão passando por grandes correções justamente por esse risco deles estarem passando por uma crise de crédito, uma crise de liquidez. Gabriel, o que é isso? O intuito do vídeo aqui de hoje não é entrar super a fundo nos temas como liquidez bancária e explicar um monte de termo técnico para vocês, tá? Até porque demoraria mais de 1 hora para eu explicar tudo isso. Eu vou tentar explicar da forma mais simples e contextualizar o problema da forma mais didática possível, tá? O que no final do dia é uma crise de liquidez dentro do sistema bancário? É os bancos não terem capital, liquidez, dinheiro para honrar com as suas obrigações. Gabriel, que obrigações são essas? Vamos supor que um banco ele tem ali empréstimos ruins dentro do seu balanço, ou seja, ele pegou o dinheiro dos seus clientes e saiu emprestando para um monte de devedor, só que devedores ruins. O portfólio de empréstimos desse banco é um portfólio de baixíssima qualidade. Se esses devedores eles não pagam esse banco, ele precisa ter uma reserva de liquidez para honrar com o capital que ele deve para os outros investidores do seu banco. No final do dia, o banco é um intermediário, ele recebe dinheiro de uma pessoa e empresta para outra. E ele ganha dinheiro nesse spread de crédito. Ele cobra mais caro o dinheiro que ele está emprestando do que o dinheiro que ele paga para o dinheiro que ele pegou emprestado. Se um banco está vivendo uma crise de liquidez, significa que ele não tem reserva suficiente e se ele tomar um calote muito grande e sofrer uma corrida bancária, muitos investidores, muitos clientes pedirem saque do capital ali dentro, ele não tem dinheiro para honrar esses empréstimos. E você tem, obviamente, ali nos Estados Unidos, algumas métricas que medem a liquidez, a reserva de liquidez global do sistema bancário, ou seja, o quanto que você tem ali de reserva de liquidez dentro de todo o sistema bancário americano e não apenas de bancos isolados. Obviamente, os bancos que a gente está olhando aqui na tela, que são os chamados bancos regionais nos Estados Unidos, tem os bancos globais, né, que são Morgan Stanley, você tem ali um JP Morgan da vida, que são, obviamente, muito mais robustos e muito mais difíceis de quebrar, mas você tem também os bancos regionais, que são aqueles bancos menores, obviamente, eles são mais frágeis, eles possuem ali menos liquidez e menos capacidade de conseguir contornar um rombo muito grande, de um empréstimo muito relevante ali dentro. E a gente consegue ver aqui essa métrica de reserva de liquidez do sistema bancário americano, mostrando que recentemente, a gente consegue ver ali o zoom no gráfico, recentemente foi a primeira vez, não a primeira vez na verdade, mas foi a maior utilidade das reservas emergenciais do sistema bancário americano desde lá de 2023, que foi quando a gente teve uma mesma crise de liquidez no sistema bancário americano. Essa crise foi uma crise que se alastrou para os bancos regionais e causou, inclusive, a quebra do Silicon Valley Bank, o SVB. Vocês devem lembrar, o SDC sofreu na época, porque o SDC tinha um capital depositado lá dentro. E o que aconteceu? O Fed, ele liberou algumas linhas de crédito especiais para esses bancos. Ele salvou os bancos, ele cobriu o rombo ali para que nenhum desses bancos quebrassem e, obviamente, gerasse uma crise bancária que se alastrasse dentro da economia americana. Gabriel, a mesma coisa está acontecendo agora, as reservas bancárias caíram muito para um nível preocupante, reservas emergenciais estão sendo utilizadas e os bancos estão quebrando, é isso que está acontecendo? Não necessariamente, não existe nenhum indício de nenhum banco quebrando nos Estados Unidos, porém, o investidor que já está traumatizado, primeiro pelo que aconteceu em 2023, segundo, pelo momento de incerteza que a gente está vivendo, ele toma uma ação mais cautelosa no momento em que ele vê indícios preocupantes. Gabriel, que indícios são esses? Primeiro, o Fed, o Jerome Powell, fez o favor de falar que ele estava observando indícios preocupantes de diminuição nas reservas bancárias, nas reservas monetárias no sistema financeiro americano. Movimento esse que obviamente preocupou o mercado. Devemos lembrar aqui que o Fed ele vem reduzindo o seu balanço. O que significa isso, Gabriel? O Fed ele vem tirando liquidez do sistema financeiro já há 3 anos praticamente, desde 2022. O Fed ele injetou
muita liquidez, esse gráfico subindo significa que o Fed está colocando dinheiro, injetando liquidez no sistema. Ele fez isso de uma forma muito abrupta ali entre 2020 e 2021 e ele vem retirando essa liquidez para a gente não ter uma inflação muito grande de preços, um descontrole de preços dentro do mercado financeiro, retirando essa liquidez desde 2022, que é o que o mercado chama de aperto monetário, aperto de liquidez. Você aperta, diminui a liquidez. Ou QT, Quantitative Tightening. E o Fed, o Jerome Powell, em entrevista nessa semana, ele deu todas as sinalizações possíveis de que o Fed vai acabar com esse aperto monetário em breve. Por quê? Eu não preciso tirar mais liquidez, porque a liquidez do sistema já está escassa o suficiente. Já estamos vendo indícios de que a liquidez está acabando. Opa, liquidez está acabando é ruim, né? Significa falta de dinheiro, ainda mais no sistema bancário. E aí a gente vê alguns bancos regionais reportando alguns calotes, reportando alguns defaults, que foi o caso dos dois bancos que nós citamos aqui, o Western Alliance e o Zions Bank Corporation, que reportaram alguns problemas com algumas dívidas específicas. E aí o mercado falou, opa, já não tem liquidez no sistema, os caras estão usando liquidez emergencial e os bancos estão tomando calote. Os bancos pequenos estão tomando calote. Opa, 2023, tudo de novo. E aí veio todo esse medo no mercado, todo esse medo de uma crise de liquidez maior e principalmente medo de alguma coisa grande quebrar. O ouro está batendo máxima histórica, a bolsa está caindo, o Bitcoin está caindo. Isso é um movimento claro de redução de risco do mercado, busca por proteção e é o mercado olhando e falando, opa, tem alguma coisa quebrando, alguma coisa grande vai quebrar. Pode ser um pessimismo exagerado ou pode ser alguns agentes do mercado sabem que alguma coisa muito grande já quebrou e já estão se preparando, já estão se protegendo para isso. Acredito muito mais no pessimismo, porque a gente olha para o S&P hoje, o S&P ele caiu ali coisa de 1% e já está voltando para um patamar positivo, estou falando disso na sexta-feira, então a tendência é que se alguma coisa muito grande estivesse quebrando na economia americana, as correções do mercado teriam sido muito maiores do que estão sendo atualmente. Me parece muito mais um cenário de uma pitada de risco a mais, uma pitada de incerteza a mais, e um cenário já muito incerto. Por enquanto, claro, esse tipo de coisa é muito difícil de prever, mas por enquanto com as informações que estão disponíveis no mercado, nada grita uma crise bancária muito preocupante. Até porque o Fed ele tem como combater uma possível crise. Como? Linhas de crédito para esses bancos em específico. O que significa linhas de crédito para bancos em específico, Gabriel? Tu dá dinheiro pro banco, velho. Você acha que o Banco Central americano não vai encher o rabo do banco de dinheiro se o banco demonstrar qualquer tipo de fragilidade? Ele fez isso com o SVB, ele fez isso com todos os bancos que chegaram minimamente próximos de mostrar algum estresse na história recente da economia americana. E é isso que vai fazer agora. O Fed mal começou a cortar os juros, ele mal parou de tirar a liquidez no sistema. Imagina injetar liquidez no sistema. Então, se o sistema monetário financeiro americano demonstrar qualquer sinalzinho de estresse, máquina de impressora de dinheiro ligada, injeção de liquidez no sistema, e a gente está muito longe disso ainda, tá, gente? Isso está muito longe, porque se é um ou outro banco que está quebrando, tu abre uma linha de crédito específico, dá dinheiro para esse banco, ó, tá com problema para pagar os seus clientes, tá aqui, ó, toma, quantos bilhões você precisa? Tá aqui, ó, paga os seus clientes, não enche meu saco. Mercado, tá tudo bem, tá bom? Tá, sosseguem o facho aí, não vai ter crise nenhuma. O Fed tem muita margem de manobra ainda. Então tudo demonstra que, cara, a chance da gente ter uma super crise no sistema bancário americano no momento é uma chance muito pequena. Dito tudo isso, minha avaliação sobre esse medo do mercado, esse pessimismo do mercado, pessimismo momentâneo, pessimismo temporário, óbvio, sempre existe chance de um grande banco quebrar, uma grande crise acontecer, mas, na minha interpretação, e na interpretação de, obviamente, quem entende mais sobre o assunto, é uma chance reduzida, é uma chance, não é a maior das probabilidades nesse momento. Então essa incerteza, a gente já deu um certo check de que tem grandes chances de ser uma incerteza temporária, que pode causar muita volatilidade no curto prazo, mas que no longo prazo a tendência é se resolver. Segundo ponto, briga entre China e Estados Unidos. Esse daqui praticamente virou passado, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Trump já falou que as tarifas de 100% que ele já anunciou
3 dias atrás, né? Uma semana atrás o cara anunciou que vai implementar tarifas de 100% contra a China. Hoje ele anuncia que essas tarifas não são sustentáveis, que elas não vão acontecer, que ele vai se encontrar com Xi Jinping daqui uma semana e we have to have a fair deal. Nós temos que encontrar um acordo, nós temos que fazer um acordo justo para as duas partes. É o playbook, é o manual Donald Trump de negociação. Ameaça, grita, faz barulho, assusta todo mundo, coloca o carinha com as costas contra a parede. No caso do Xi Jinping, nem tanto, né? Você aponta uma bazuca pro Xi Jinping, ele te aponta uma bazuca de volta. E é aquela briga, né? Quem que tem o botão maior do que o outro? Aquele botão para explodir a bomba, né? E aí você basicamente ameaça o cara e depois você senta para negociar. Tudo aqui dando cara também de um estresse, de um pessimismo passageiro. E daqui a pouco, um acordo anunciado ou um anúncio de que os dois sentaram para conversar e que tá tudo bem entre eles, os namorados estão de boa de novo. Estresse temporário 1, estresse temporário 2. Qual que é o estresse temporário 3, Gabriel? É a paralisação do governo. Essa pode durar um pouquinho mais, tá? E isso tá machucando o mercado. Por quê? Porque o mercado tá operando às cegas. Boa parte da análise de risco do mercado hoje é em relação a como está a economia americana. Economia americana, como é que está a inflação? Inflação está subindo? Se estiver subindo, isso vai atrapalhar o corte de juros. Como é que está o desemprego nos Estados Unidos? Se estiver caindo muito forte, tiver um payroll muito fraco, que é o dado de mercado de trabalho, né? Contratações versus demissões, tá, se tiver muita demissão, cara, corre risco da economia americana talvez estar desacelerando demais. Talvez uma recessão ou o resultado das empresas vai ficar muito ruim. Como é que está o consumo das famílias americanas? Será que a atividade econômica está crescendo ou está caindo? Será que eu devo comprar ações de empresas americanas porque a atividade está subindo ou não? O cenário é negativo. O mercado está cegas. Porque já fazem 2 semanas que a gente não tem a divulgação de nenhum dado macroeconômico, porque o governo está paralisado. E agora a aposta do mercado é que o governo vai continuar paralisado por 40 dias. Já estão paralisados 10 dias. A aposta do mercado agora é que essa paralisação vai até metade de novembro. E acompanhando os noticiários e os insiders da Casa Branca, parece que essa paralisação realmente está longe de acabar, porque os dois partidos republicanos e democratas estão longe de chegar num acordo. Então esse é um estresse passageiro, é uma incerteza passageira, mas que parece que vai mais algumas semanas aí, com o mercado às cegas e o mercado nesse patamar de cautela por não saber reavaliar, não saber avaliar decentemente a situação macroeconômica, o risco macroeconômico. E o mercado é assim, o mercado gosta de previsibilidade. Se você não tem previsibilidade, o que você faz? Você compra? Não, você não compra. Você fica parado, você vende, você busca segurança. A partir do momento que você volta a ter previsibilidade, o que você faz? Você compra. Então, essa pitada de imprevisibilidade da paralisação do governo, por mais que seja passageira, o governo não vai ficar parado para sempre. Pode ser que fique até novembro, mas em algum momento os dados econômicos serão divulgados. Só que é muito difícil imaginar um mercado eufórico e muito otimista antes dos dados voltarem a ser divulgados. De qualquer forma, risco passageiro de novo. Então, no curto prazo, a gente tem esse alinhamento de incertezas no mercado. Conflito entre China e Estados Unidos, que você sempre tem um medo de uma possível ruptura entre os dois países, principalmente com Donald Trump sendo um cara extremamente instável. Paralisação do governo, já expliquei os riscos. A gente não sabe muito bem como que isso pode afetar as futuras decisões do Fed. E, por fim, agora o risco de uma crise bancária nos Estados Unidos, que é aquele estresse a mais quando as coisas já estão ruins. É igual quando tu tá brigado com a sua mulher, com a sua namorada, com algum familiar, que você já tá de várias discussõezinhas, sabe? Bobinhas, há muito tempo. E aí o fulaninho vai lá e deixa a toalha em cima da cama, deixa a louça suja. É um negócio tão pequeno, talvez não faz sentido se preocupar com aquilo. Mas já tá acumulado tanta coisa ali, que você olha o negócio em cima da pia suja, você estoura. Entendeu? Você fala, pô, vai pra casa do chapéu. É a mesma coisa aqui. O mercado já tá, puta que pariu, China, Estados Unidos, agora o governo parou. Porra, as altcoins não sobe nem fudendo, liquidação aqui, liquidação ali. Porra, o mercado já tá estressado. Aí, porra, aí os bancos dos Estados Unidos podem estar entrando numa crise. Ah, não é possível, eu vou vender essa merda. Cansei, tô ficando puto já. Eu recebi hoje uma mensagem de um cliente que falou, cara, tô puto, vou vender essa merda porque eu não aguento mais esse estresse. É o que tá acontecendo. E aí o mercado entra num patamar de pessimismo, quase pessimismo extremo. Isso é uma sinalização interessante. Pessimismo extremo é sempre uma sinalização interessante, porque o índice de medo e ganância no patamar que nós estamos atualmente sinalizou os principais pontos de compra do ciclo. Sempre que o índice de medo e ganância bateu o patamar que a gente está atualmente, depois de 2 meses o Bitcoin tinha batido o máximo histórico. E aí?
Aí a gente tem que olhar e falar, tá, pode piorar muito no curto prazo, sempre pode. Mas e no longo prazo, Gabriel? O que tem no nosso horizonte? No longo prazo a gente tem, muito possivelmente, um acordo entre China e Estados Unidos, o fim do risco dessa crise bancária. Pode ser que algum banco exploda amanhã e isso faça o Bitcoin cair até 90 mil dólares? Pode. E o que o Fed vai fazer? Vai salvar o banco. E vida que segue, em algum momento. Cortes de juros vão acontecer. Isso está praticamente confirmado. 2, pelo menos, até o final do ano. E fim do aperto monetário, que vai trazer um cenário de liquidez melhor para o mercado como um todo. Então, quando eu olho esse cenário aqui de longo prazo, e quando eu digo longo prazo, assim, é 2, 3 meses, tá? Não é daqui um ano, a gente vai passar por um bear market de um ano e daqui um ano as coisas vão melhorar porque isso daí que tá na tela vai acontecer. Não, é 2, 3 meses. Então eu olho isso daqui acontecendo daqui 2, 3 meses e eu vejo o mercado nesse nível de medo, respondendo o título do vídeo, eu enxergo uma janela de oportunidade. Então eu enxergo um cenário de incertezas que pressionam o mercado no curto prazo e que pode sim piorar. Pode sim piorar. E uma dicotomia muito grande entre curto prazo e longo prazo. Um curto prazo de volatilidade e medo e um longo prazo de novas máximas. Continuo bancando novas máximas do Bitcoin até o final do ano, porque eu enxergo catalisadores para isso. E enxergo esse momento que a gente está como uma janela de oportunidade, não como um fim de ciclo. Gastando bastante nosso caixa na carteira dos nossos clientes. Passei a sexta-feira inteira com os clientes orquestrando as compras dentro das suas carteiras, comprando bastante coisa, Bitcoin, Ethereum, Solana e algumas altcoins que a gente estava com uma posição pequena, esperando há bastante tempo para aumentar, altcoins boas, sólidas, líderes dos seus setores, só as top. Tava bastante tempo pensando, enxergando, esperando uma janela de oportunidade, compramos. Do começo da correção até agora, a gente já gastou mais de metade do nosso caixa, tá? Porque eu realmente estou bancando o fato, skin the game mesmo, tá? Junto na minha carteira e na carteira dos meus clientes, de que a gente enxerga que essa é uma queda passageira, que pode piorar no curto prazo, claro, sempre pode piorar. Mas nos patamares atuais de preço, eu vejo que são ótimas compras, pensando no horizonte de 2, 3 meses, enxergando essa possível evolução, essa possível recuperação do mercado. Mas claro, essa é a minha opinião, é a minha visão, ninguém aqui é obrigado a comprar e você tem seu perfil de risco, cada caso é um caso, você pode ter uma conversa comigo particular, totalmente de graça, beleza? Se você clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, preencher o formulário e cair no meu WhatsApp, a gente bate um papo, você tira todas as dúvidas que você tiver em relação à sua carteira, 100% gratuito. Nessa última semana eu tô demorando um pouquinho mais para responder o pessoal porque tá chegando muita gente. Essa é a melhor semana do canal em termos de visualização em meses, então tá todo mundo desesperado, eu tô tentando ajudar todo mundo com muita calma. Se você ainda não recebeu sua análise, um pouquinho de calma que eu prometo responder o mais rápido possível, eu vou trabalhar bastante no final de semana. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, o que você acha de toda essa situação que o mercado está vivendo. Eu sempre analiso todo mundo, sempre respondo todo mundo. Tô gravando esse vídeo, cara, sexta-feira à noite aqui, para o vídeo sair já no sábado. Sempre me esforço muito para trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá? Se você gosta, se você acha que isso daqui te ajuda, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e eu te espero no próximo vídeo que sai domingo.